Olá, galera! Hoje nós estamos aqui para falar com vocês sobre os processos da atração e da repulsão. Amigos, lembra lá que nós falamos com vocês como podemos eletrizar um corpo? Um corpo, ele pode ser eletrizado positivamente, pode ser eletrizado também negativamente. Partindo daí, nós podemos aqui falar com vocês sobre esse processo da atração e da repulsão. Olha, galera, quando eu tiver dois corpos que estiverem eletrizados com o mesmo sinal de carga, sendo positivo ou negativo, entre essas duas partículas no vácuo, vai ter uma força de repulsão. E quando eu tiver dois corpos ou duas partículas eletrizados com sinais diferentes, entre elas vai ter uma força chamada força de atração. Aqui nós estamos mostrando para vocês. Quando eu tiver dois corpos eletrizados com cargas positivas de mesmo sinal, vai ter força de repulsão. Quando eu tiver cargas ou corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal, todas negativas, também vai ter força de repulsão. E quando eu tiver com sinais diferentes, uma positiva ou negativa e positiva, vai ter força de atração. Então, entre as partículas no vácuo, vai haver uma força entre elas, que possa repelir ou que possa também atrair essas duas partículas. Assim nós podemos falar com vocês sobre a força elétrica. Por que força elétrica? É porque a força que está sendo acionada entre duas partículas que está eletrizadas com carga elétrica. Por isso nós chamamos de força elétrica, não é isso, galera? E também você pode ver lá sobre chamado por lei de Coulomb, não é isso? Então olha bem comigo, vamos entender aqui. Quando eu tenho duas partículas no vácuo distanciadas uma da outra, entre elas vai ter uma força de atração ou força de de repulsão. Então, o sinal da carga serve para mim só para separar se a força é uma força de atração ou força de repulsão. Vem aqui comigo. Aqui eu coloquei um esquemazinho aqui, mostrando para você algo seguinte. Aqui eu coloquei um corpo que ele está eletrizado com a carga 1 positivo. E aqui eu coloquei um corpo eletrizado com a carga 2 negativa. Ah, peraí, professor Belo, essas cargas poderiam ser todas do mesmo sinal? Poderia, não tem importância. Só que em vez de eu ter força de atração, ia ter força de repulsão. Ia repelir as duas partículas no vácuo. Então, não tem importância. Como eu disse aqui para vocês, uma positiva ou outra negativa, se for do mesmo sinal, não tem importância. Tá bom, galera? Olha bem, eu coloquei essa carga 1 e carga 2, distanciada uma da outra, certo? No vácuo. Entre elas vai ter o quê? Acionada ou agir entre essas duas cargas, uma força chamada força elétrica. Como que é que eu posso deduzir essa força elétrica, Belo? É o seguinte, eles falam para nós que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto dos módulos da carga, ou seja, dos valores absolutos de cada uma das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas duas partículas. Aqui nós temos, eu tenho uma partícula aqui, que está eletrizada com carga 1, carga 2, correto? E entre elas tem uma distância, isso? Então, todas as vezes que você vê qualquer movimento entre duas partículas, vai ter alguma coisa que vai querer atrapalhar esse movimento. E lá no vácuo nós temos algo chamado de constante eletrostática. Essa constante eletrostática já chama constante, por quê? Porque ela não muda. Lá no vácuo, o valor dela sempre vai ser o mesmo. É algo que você vai ter que ter na sua cabeça aí agora, que nunca mais pode esquecer isso aqui. Não é isso? Que vai ser chamado a constante eletrostática K0 é igual a 9 que multiplica 10 elevado a nona. A unidade da constante eletrostática é Newton, vezes metro ao quadrado, dividido por carga, que é em Coulomb ao quadrado. Então, beleza. Então vai ficar assim para mim.
a força elétrica é diretamente proporcional ao produto dos módulos ou do valor absoluto, não é isso? Da carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Então, se isso aqui é a força elétrica e tem alguma coisa que vai atrapalhar o movimento dele, que é a constante eletrostática, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar isso tudo pela constante eletrostática. Então, eu tenho assim, força elétrica é igual a constante eletrostática vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância quem? Ao quadrado. Fica muito simples para nós entender essa força elétrica aqui. E a unidade da força elétrica nós sabemos que por ser força é dado quem? Em Newton. A letrinha chamada quem? N. Fica fácil nós entender. O que nós vamos fazer? A única coisa que eu tenho que entender aqui é que quando a distância for dado em centímetro, milímetro ou qualquer outra unidade que não seja metro, eu tenho que converter ela para quem? Para metro. Por quê? Porque na constante eletrostática a distância é dada em metro, não é dada em outra unidade. É dada dentro do sistema internacional de unidades. Certinho, galera? Finalizando aqui, um abraço!